Deixamos a missa para depois. Todos que estiverem interessados, o Padre Pedro vai fazer uma missa online, aí vocês podem assistir em latim ainda, né? Comunicado. De acordo com o que dispõem os artigos 29, 30 e 342 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esta presidência comunica o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar, conforme representação numérica do dia 1º de fevereiro de 2019, para a composição da comissão especial prevista no artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno e no artigo 2º, inciso 3º do ato da mesa número 221, de 24 de julho de 2020, e abre o prazo de até 5 sessões para que cada líder proceda à indicação dos nomes de sua representação de forma escrita, ou seja, formal. Bancada do MDB, número de vagas, 2. Bloco Social Liberal, PR, PSL, número de vagas, 2. Bloco Parlamentar, PP, PSB, PRB e PV, número de vagas, 2. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, número de vagas, 2. PT, número de vagas, 1. Total, 9 vagas. A gente pede que os líderes oficiem, então, a Secretaria da Casa. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Nós da bancada já fizemos a reunião e o PSD indicou ao deputado Ismael dos Santos para compor esta comissão. Agora vai dos outros partidos, através do deputado Milton Alves, fazer a indicação. Obrigado. Peço a Vossa Excelência que formalize as indicações. Votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 137.6/2020, autor deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre a divulgação de boletins epidemiológicos diários e de relatórios de gastos relacionados à pandemia da Covid-19 no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor do projeto, o deputado Ismael dos Santos. Acompanhando aí o debate dos senhores deputados, senhoras deputadas, de fato é um tema que vem à tona todos os dias nessa casa. Infelizmente é uma guerra de narrativas também, tá? Porque além das vítimas que estão nas nossas UTIs, e infelizmente muitos já no cemitério, mais de 1.000 catarinenses, há também uma outra vítima sutil, mas também lamentável, que é a transparência. E esse projeto vem exatamente nessa perspectiva para que, no portal de transparência do Poder Executivo, nós tenhamos essas informações que demonstrem que, de fato, o governo está controlando, está adotando medidas para a contenção do contágio, para que tenhamos parâmetros, efetivamente, para que a sociedade compreenda o momento que estamos atravessando, os riscos envolvidos, mas também para conhecer quais são as respostas efetivas do governo do Estado no enfrentamento dessa crise. Então, nessa perspectiva, senhor presidente, a proposta do projeto, ela busca fazer com que a Secretaria de Estado de Saúde divulgue diariamente o boletim epidemiológico relacionado à pandemia da Covid-19, contendo, no mínimo, algumas informações a saber, o número de casos notificados, o número de pessoas com internações hospitalares, o número de pessoas internadas nas UTIs, o número de pessoas que receberam alta médica, o número de pessoas que receberam alta médica também das UTIs, o número de óbitos confirmados, o número de curados e, algo que está faltando muito, o número de testes realizados no Estado de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, nós entendemos que este projeto de lei, ele merece ser objeto de uma legislação ordinária e coloco aí sob o julgamento dos senhores deputados. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 154.7/2019, autor deputado Kennedy Nunes, dispõe sobre a proibição de
de inquirir sobre a religião e a orientação sexual de candidatos em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, associações, clubes e afins, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 187.5/2018, autor deputada Ada de Luca, institui o programa de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Direitos Humanos, em discussão. Deputado, posso falar? Com a palavra para discutir a matéria, deputada Ada de Luca, autora do projeto de lei. Nobres colegas, eu quero só dizer para vocês o seguinte, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta o aumento de 22% nos casos de feminicídio nos meses de março a abril de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. A comparação, olha o aumento que teve. O mesmo estudo, aliás, todos os outros estudos, inclusive pesquisas específicas aqui em Santa Catarina, indicam que houve uma queda no percentual da violência contra a mulher. Mas veja bem, essa queda que houve é porque elas não têm condições de fazer BO, de nada, e se saírem para fazer alguma coisa, ainda quando voltar apanha. Né? Então, não caíram os casos, ao contrário, aumentaram os casos e aumentaram as mortes. É óbvio que essa conta não fecha. As mulheres são encurraladas e não estão denunciando e estão sofrendo violência caladas e acanhadas e envergonhadas. Nós acompanhamos uma luta, uma criação de uma delegacia virtual para o registro das ocorrências de violência contra a mulher. Hoje isso já é uma realidade, graças a Deus. Mas mesmo assim, ainda é difícil, porque a mulher menos favorecida, ela não tem como fazer essa denúncia. Agora, eu pediria aos nobres colegas o voto favorável, né, a esse projeto que institui o programa de atenção às vítimas de estupro. Queremos dar apoio e identificar provas periciais, tá? As mulheres vulneráveis precisam de nós todos, parlamentares, indistintivo de homens e mulheres. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, por unanimidade. Obrigada. Votação do parecer ao projeto de lei 483.0 de 2019. O autor do projeto é o deputado Márcio Machado. Altera a Lei 12.854 de 2003, Código Estadual de Proteção aos Animais, a fim de incluir a garantia de disponibilização de alimento ou água ou aos animais que estão na rua pelos cidadãos em espaços públicos do Estado de Santa Catarina. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos votar agora o parecer, que é contrário à matéria do deputado Márcio Machado. Para a discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Nobres colegas, eu recorri ao plenário, que é soberano neste momento, para que a gente possa dar continuidade ao projeto Hora em Tela, projeto este que garante às pessoas alimentar os animais de rua. O que acontece? Hoje existe alguns lugares que estão proibindo, são chamados cães comunitários. Como não tem condições de adotar todos esses animais, algumas pessoas colocam comida, como acontece aqui em Lages e vários municípios. Então, o projeto, ele diz o seguinte, que garante às pessoas o direito de alimentar os animais, porque tem cidades que estão proibindo. Vamos, então, à legislação, por isso que eu faço esse apelo aos nobres colegas. Compete aos estados
juntamente com a União, legislar sobre meio ambiente, artigo 24 da Constituição Federal, bem como o artigo 225, também da guarida, na proteção animal, bem como o artigo 181 e 182 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Dentro desse mesmo viés, nós temos uma lei federal, que é a Lei 9.605, que tutela a defesa dos animais, e nós temos em Santa Catarina o Código Estadual de Proteção dos Animais, que positiva, que garante também esse direito. Bem como a Assembleia, ela aprovou uma lei que garante ao animal, o cão e o gato, como ser senciente. O que significa? Que ele tem sentimentos como medo, ele tem sentimentos como a questão do abandono. Por isso que nós recebemos o cérebro emocional deles, dos mamíferos. Então, imaginamos nós, o animal está na rua e a pessoa não pode alimentar. Então, como é que fica essa questão? Sendo que ele tem esse sentimento. Nós temos também, de acordo com o nobre relator, no qual eu discordo, ele coloca que tem um vício de origem. Não tem vício de origem. Nós podemos alterar o código, e é isso que eu estou trabalhando nesse projeto, para alterar o Código Estadual de Proteção aos Animais. Então, ele diz que tem vício de origem. Não tem vício de origem, porque ele não está no rol privativo do governador, que é o artigo 50, parágrafo 2º. Bem como não tem ilegalidade de nós, como deputados, como já aconteceu. Nós tivemos agora a aprovação de leis, por exemplo, ampliando, na realidade, positivando o abandono de animais como multa, do deputado Jair Mioto, que foi alterado o Código Estadual dos Animais. Então, não tem por que não nós alterarmos. Bem como diz que nós estamos invadindo a competência do município, porque, na realidade, nós não estamos invadindo. O que nós estamos querendo garantir é que as pessoas possam alimentar os animais. Nós não estamos obrigando, com esse projeto de lei, que o município dê alimento. Não. É apenas um direito que a pessoa possa alimentar o animal que está na rua. Então, por isso, diante dessa defesa, que eu acredito realmente que não é inconstitucional, ele é plausível. Agora, o mérito é uma outra questão. Muitas vezes se discute o mérito na CCJ. Por isso, eu peço aos nobres deputados para que a gente possa colocar esse projeto em andamento novamente, e aí, no mérito, nós discutimos aqui no plenário. Por isso, eu peço para que a gente possa votar esse projeto, que é um projeto muito importante para nós que defendemos animais. A gente tem o direito de eu poder alimentar o animal que está na rua. Ninguém tem o direito de me proibir esse direito. Eu sou multado agora em alguns lugares. Então, por isso, eu peço a vênia dos nossos colegas. Obrigado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, nós temos inscrito o deputado Kennedy Nunes e também consulta o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Maurício Scudilar, que se deseja fazer defesa do seu voto. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Eu ouvi atentamente o deputado Márcio e concordo plenamente com relação a que não tem vício de origem, que não é privativo do governador. O que o projeto de lei quer, deputado Felipe, é que seja dado direito à pessoa que quer colocar lá na frente da casa dele ou numa praça, algum lugar, a alimentação para os cães que estão na rua, que possa ter o direito lá. Não é que o governo dê a comida, não é que o governo faça o lugar para... Não. É só dar o direito da pessoa que queira fazer isso, possa fazer. Então, eu não vejo vício de origem. Também, com toda a vênia ao deputado Maurício Scudilar, talvez tenha uma outra visão, mas com essa defesa, eu não me lembro até se eu já era membro da CCJ quando foi analisado isso, mas eu compreendi bem agora a posição do autor. E eu não vejo por que a gente não dar uma chance de prosperar o projeto e daí sim a gente discutir o mérito dele. Eu, inclusive,
Peço venha aos deputados do PSD que nós possamos votar favorável ao prosseguimento desse projeto. Obrigado. Deputado Jair Mioto para discutir, senhor presidente. Primeiro com a palavra o deputado Maurício Skudlarski, depois na sequência o deputado Jair Mioto. Obrigado, senhor presidente. Eu não vejo nenhuma objeção aí ao projeto do colega deputado Márcio Machado. Ele quer autorizar o que não é proibido, mas não está dito em nenhum lugar dessa proibição. E se houvesse aí, se há um projeto, eu entendo que até deve depois ter uma regulamentação de como isso iria acontecer. Porque, de repente, estimular, tratar animais de rua, na calçada, na frente do comércio, na frente da casa de alguém, isso talvez vai estimular, ao invés da adoção, a maior disseminação ainda de animais de rua, e o correto não é tratar na rua, é a pessoa buscar um abrigo para o animal, que é um animal de rua, não deveria ter animal de rua. Então, com todo o respeito ao colega Márcio, eu acho que quem defende, quem quer a proteção dos animais, quer que os animais sejam recolhidos pelos órgãos públicos, sejam bem tratados, medicados e encaminhados para a adoção. Esse é o caminho correto. Agora, se você começar num determinado local, colocar comida, chamar os animais para aquele local, ao invés de você fazer uma solução, você está criando um problema para a sociedade, para a proteção dos animais e tudo. Então, eu não tenho nenhuma objeção se a maioria entender aí pelo prosseguimento, mas eu vejo que nós estamos indo com um projeto, desculpe, colega Marcos, mas na contramão. A sua intenção é boa, mas dar comida na rua, não acredito que seja isso que as organizações de adoção, de defesa dos animais queiram que aconteça. O ideal é tirar os animais da rua, é tirar aquelas pessoas também da rua. Ver que nos próprios sinaleiros está especificado ali, não dê esmola. Você está incentivando a pobreza a ficar na rua, achar que aquilo ali é a melhor forma de viver. Você tem que buscar, sim, outras alternativas. Então, nós vimos ali a questão de constitucionalidade, mas o que eu vejo é que se cria um problema social, um problema maior para os animais, para o comércio, para os moradores, para a sanidade, para a saúde pública. Então, ao invés de se melhorar uma situação, se piora uma situação. Só quero que os senhores deputados pensem essa questão. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero comungar aqui da premissa do deputado Márcio e também do deputado Kennedy. Nós estamos discutindo aqui a admissibilidade, e não estamos discutindo o mérito. O mérito vai ser discutido posteriormente. Esse deputado foi autor também do projeto que alterou o Código de Proteção dos Animais, aumentando as multas, inclusive multando quem abandona em via pública. Fui relator também do projeto do deputado João Amin, que proíbe o uso de animais em experimentos científicos voltados para a indústria cosmética e perfumaria. Então, eu vejo que não consigo vislumbrar nenhum óbice constitucional para que esse projeto não siga a sua tramitação. E, claro, como falou o deputado Maurício, vamos discutir o mérito, mas o tema é um tema tão relevante nesses tempos, principalmente na sociedade brasileira, que está despertando para a importância da preservação dos animais, que podemos, claro, discutir o mérito e chegar a uma conclusão depois, mas não vejo nenhum óbice para que haja tramitação normal desse projeto. Parabéns, deputado Márcio de Souza, e tenho o meu apoio com relação à tramitação normal do projeto.
Deputado presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, presidente. Deputado Márcio, eu acho importantíssimo o seu projeto. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa acolher e proteger os animais abandonados. Mas concordo também muito com o argumento do deputado Maurício. Nós podemos criar uma situação de que nós vamos ter muitos animais, ainda mais animais abandonados. Acho também que o deputado Mioto falou exatamente o que eu iria falar em deixar o projeto tramitar. E aí nós temos que regulamentar de que forma que vai ser usado essa alimentação para esses animais. Eu também concordo com o deputado Maurício que não pode ser numa praça, não pode ser numa calçada, mas o projeto tem uma importância grande. O que precisa é regulamentar esse projeto para ele não trazer ainda mais animais abandonados como nós estamos vendo. Então, a minha posição é que o projeto tramite, mas que se regulamente a forma de como que vai se fazer essa autorização para as pessoas alimentar esses animais. Obrigado, deputado. Para discutir a matéria, deputado Gessé Lopes, na sequência, a deputada Luciane Carminati. No mérito, eu também tenho algumas dúvidas pelo que foi debatido aqui, se realmente eu sou a favor, mas eu acho que neste momento o debate é pela admissibilidade, né, pela possibilidade de tramitação. E eu acho que, constitucionalmente falando, acho que é possível, sim. Eu acho que esse projeto deveria voltar aí para as comissões de méritos, para lá, sim, daí debater tudo que estamos aqui até, de certa forma, perdendo tempo, já que nós temos que falar aqui da constitucionalidade do projeto. Deputada Luciane Carminati. Eu quero parabenizar o deputado Márcio pela iniciativa, porque, de fato, nós, seres humanos, precisamos exercer mais o conceito de solidariedade, e aí entre todos os seres vivos, não somente os seres humanos, mas os animais também. E se dar alimento, aglomerar, isso também pode causar problemas à saúde pública, não fazer também causa problemas à saúde pública. Então, me parece que, eu acho que todas as falas aqui, elas têm méritos, têm pertinência, mas permitir a tramitação, que é o motivo da nossa discussão agora, significa permitir a possibilidade do debate e da regulamentação. Acredito que todos os órgãos precisam estar envolvidos. Eu me lembro, Márcio, que em alguns momentos, inclusive em períodos eleitorais, por diversas vezes eu abandonei a campanha de rua e recolhi cachorros em vias públicas muito doentes, né, por conta de que ninguém até tem um acidente de carro e as pessoas nem se dignam a recolher o animal e levar para atendimento. Então, acho que esse espírito de ter um pouco mais de responsabilidade para com a vida é fundamental. Eu quero me solidarizar e também me colocar à disposição, porque eu tenho relacionamentos com vários grupos aqui em Chapecó também, que atuam em defesa e proteção animal, e eu quero ajudar para que a gente encontre um caminho adequado, né, de acordo com as regras sanitárias e toda a regulamentação necessária para que avance. É isso, presidente. Obrigada. Ainda para discutir com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Eu queria fazer um esclarecimento até a questão do deputado Maurício Kudilac. Ele comentou que cachorro de rua ele deve ser recolhido. Eu acho que tem uma visão um pouco diferente hoje em dia. Os cães de rua, eles deveriam ser castrados e deixar, porque ele já está naquele ambiente, e apenas recolher os animais feridos para um local para tratamento, porque botar todos eles, de repente, num ambiente só, que eu já vi isso em outros locais, eles acabam não resolvendo o problema. Então, animais de rua, se possível, ser tratados e castrados para que eles não continuem reproduzindo. Eu acho que esse é o melhor caminho
para que se a gente consiga resolver esse problema, e não simplesmente porque às vezes não tem adoção e aí eles ficam na rua sem ter um tratamento digno. Então, parabenizo o nosso deputado Márcio Machado pela iniciativa. Presidente. O parecer continua em discussão. Com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Só a título de estatística, né, já que estamos nesse debate, eu acho que sobre o viés jurídico não teremos dificuldade aqui em fazer essa aprovação, mas o IBGE trazia um dado interessante. Ano passado, 55% dos domicílios catarinenses possuíam um PET, deputado Cobalcini. Né? E números globais, em Santa Catarina, 700 mil gatos e 2.500.000 cães. Dá para pensar. Obrigado. O parecer continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, peço à assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, vota a favor do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é parecer contrário à tramitação, e quem vota não, vota contrariamente ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Encaminhamento de voto, presidente. Para encaminhamento de voto, o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu agradeço a contribuição de todos. Nós precisamos ter uma regulamentação clara. A questão, existe um debate muito grande em relação às protetoras de depósito ou não de animais. Depósito de animais retira tudo, coloca no lugar que não tem estrutura. Aqui em Lages, quando vai para o CCZ, em pouco tempo, acontece, eles matam o animal, eutanásia. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos castrar esses animais. E aí eu quero cumprimentar e louvar a linha de raciocínio também do nosso colega deputado Mocelin, é o que eu pude fazer com as emendas impositivas. R$200 mil eu destinei para a MURES, através do consórcio intermunicipal de municípios. Então, cada município aqui da MURES vai receber um recurso. Então, foi a forma de eu contribuir. Né? Então, é importante, sim, a legalidade está clara. Então, eu peço aos nobres colegas não ao parecer, com todo respeito ao deputado Maurício Kudilarski. Obrigado. Peço assessoria para que abra a lista dos deputados virtuais, para que possamos chamá-los para o voto. Senhor presidente, queria computar meu voto aí, meu voto é não, tá? Deputado Sérgio Mota, Vossa Excelência vota não? Isso. Como vota deputado Bruno Souza? Como vota deputado Ivan Nats? Como vota deputado José Milton Schaeffer? Como vota deputado Laércio Schuster? Como vota deputado Luiz Fernando Vampiro? Como vota deputado Marcos Vieira? Deputada Marlene Fengler? Voto 1, senhor presidente. Como vota deputado Maurício Kudilarski? Voto com o meu colega Márcio Machado aí. Senhor presidente, só para lembrar... Sim, deputado Kennedy. Para votar para que o projeto continue, o pedido do deputado Márcio Machado é voto 2. Como vota deputado Milton Obus? Como vota deputado Moacir Sopelsa? Voto 2, senhor presidente. Como vota deputado Nazareno Martins? Voto 2, senhor presidente. Como vota deputado Padre Pedro Baldiceira? Voto 2, senhor presidente. Como vota deputada Paulinha? Deputado Rodrigo Minotto? Deputado... Presidente, quero reformular meu voto. Meu voto é 2. Retificação de voto, deputada Marlene Fengler, vota 2. Isso, muito obrigada. Acompanho o deputado Márcio. Como vota deputado Romildo Titon? Como vota deputado Sargento Lima? Como vota deputado Volney Weber?
Como vota deputado Volney Weber? Vota não, senhor presidente. Deputado Volney Weber vota não. 27 deputados votaram. 4 sim. 23 não. Rejeitado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A matéria prossegue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Pedido de informação 527, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da localização do necrotério do Hospital Teresa Ramos, ao lado da UTI neonatal, trazer algum problema à saúde dos pacientes. Em discussão. Presidente, pela ordem, por gentileza. Para discutir, deputado Márcio Machado. Na realidade, eu quero retirar o referido pedido de informação, uma vez que eu já conversei com o pessoal aqui e, na realidade, eu estava equivocado. Obrigado. Ok, esta presidência atende Vossa Excelência, que está requerendo a retirada do pedido de informação 527. Pedido de informação 528, autor deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural informações acerca da paralisação certificação do selo de conformidade SIDASC. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 529, autor deputada Marlene Fengler, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da pavimentação da rodovia SC 486, em especial o trecho que liga as cidades de Botuverá e Vidal Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 351, autor deputada Luciane Carminati, cumprimentando o Conselho Estadual de Cultura pela realização do 3º Fórum Estadual de Conselhos Municipais de Cultura de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 352, autor deputado Sargento Lima, apelando ao governador do Estado, que determina a realização da última etapa do concurso público para agentes penitenciários, edital 1/2019, que foi iniciado no ano de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 353, autor deputado Sargento Lima, manifestando a senhora Maria da Graça Xuxa Meneghel repúdio pelo futuro lançamento de um livro de conteúdo LGBT voltado ao público infantil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Só gostaria de fazer declaração de voto. Declaração de voto, deputada Luciane Carminati. Por incrível que pareça, eu e o deputado Sargento Lima conversamos muito aqui por WhatsApp, fizemos uma boa discussão sobre a moção. Quero apenas que fique registrado minha abstenção em função de que eu não conheço o conteúdo e o croquis do material. É isso, presidente. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria, com a abstenção, deputada Luciane Carminati. Moção 354, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando os policiais militares Roberto Tiles e Ednei Ferreira da Silva, ambos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, com sede em Joinville, pelo ato de desprendimento, solidariedade e coragem no cumprimento de seus deveres funcionais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 355, autoria deputada Paulinha, manifestando ao senhor Ralph Guimarães Zimmer Júnior repúdio por ter agredido fisicamente uma mulher, bem como pela consagração em segunda instância de uma decisão judicial condenatória em seu desfavor pela prática de tal ato. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Eu vou me abster dessa votação, até porque não vou entrar aqui no fato, mas eu só vou me abster dessa votação porque isso faz parte da cortina de fumaça do governador. Então, por isso que eu não vou votar essa moção. Eu acho que a moção, nesse sentido,
não tem o porquê a gente estar votando aqui. Se fosse uma moção que a gente fizesse de todos os agressores, aí é outra coisa. Por exemplo, se a gente tivesse uma moção do agressor policial militar que ontem entrou lá e agrediu as estudantes, era uma coisa. Mas isso daí está sendo questionado na Justiça, não está transitado em julgado e, portanto, isso é um fato antigo e que vem agora só por conta que é uma formação de fumaça, de cortina de fumaça, para desviar a atenção do crime de responsabilidade que o governador, a vice-governadora e o secretário Tasca terão de responder a essa casa. Obrigado. Pela ordem, presidente. Ainda em discussão, com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Também na mesma linha do deputado Kennedy, eu acho que realmente é um fato que, porque se já é um fato antigo, por que antes já não fez uma manifestação de repúdio, né? Então, é logicamente algo para tentar desqualificar aí, então, o denunciante na questão do impeachment. Então, também não vou votar contra, porque realmente, se há um indício dele ter agredido a esposa, ele tem que pagar por isso. Então, eu fico aqui a me abster dessa votação também. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Eu também me abstenho, senhor presidente. Com 5 abstenções, eu vou ter que abrir o painel, eu não consigo fazer o acompanhamento. Peço à assessoria que abra o painel para que os deputados possam exercer seu direito de voto. Estamos votando a moção 355 de autoria da deputada Paulinha, manifestando ao senhor Ralph Guimarães Zimmer Júnior repúdio por ter agredido fisicamente uma mulher, bem como pela consagração em segunda instância de uma decisão judicial condenatória em seu desfavor pela prática de tal ato. Na verdade, senhor presidente... Para encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto, deputado Maurício. Isso é um caso que ainda não tramitou em julgado. Isso é um ataque pessoal sem razão. Eu vejo que é despropositada essa iniciativa aí da deputada. Peço aos senhores deputados que todos exerceram seu direito de voto, os que estão em plenário. Peço à assessoria para que abra o painel para os deputados exercerem seu direito de voto virtual. Como vota a deputada Ada De Luca. Como vota a deputada Ana Campagnolo. Deputado Bruno Souza. Deputado Coronel Mocelin. Doutor Vicente Caro Preso. Deputado Felipe Estevão se absteve de votar. Abstenção, deputados? Como vota deputado Ivan Nats? Como vota deputado João Amin? Como vota deputado José Milton Schaefer? Como vota deputado Laércio Schuster? Deputada Luciane Carminati? Deputado Luiz Fernando Vampiro? Deputado Marcos Vieira. Deputada Marlene Fengler. Como vota deputado Maurício Kudlark? Voto não, senhor presidente. Como vota deputado Milton Albos? Deputado Coronel Mocelin, Vossa Excelência quer exercer o direito de voto? Não, vou me abster. Vossa Excelência vai se abster, isso?
vota deputado Moacir Sopelsa? Deputado Padre Pedro Baldiceira? Deputada Paulinha? Deputado Rodrigo Minotto? Deputado Romildo Titon? Deputado Sargento Lima? Ô, presidente, eu fiquei aqui sem área aqui, temporariamente, só para me falar do projeto aí para mim ali, para me votar. Vossa Excelência está votando a moção 355, de autoria da deputada Paulinha, que manifestando ao senhor Ralph Guimarães Zimmer Júnior repúdio por ter agredido fisicamente uma mulher, bem como pela consagração em segunda instância de uma decisão judicial condenatória em seu desfavor pela prática de tal fato. Tá, não, eu vou votar não aí, presidente, beleza? Ok. Como vota deputado Sérgio Mota? Como vota deputado Vonei Weber? Vou me abster, senhor presidente. Abstenção. Quantos votantes? Matéria retirada de pauta de votação por falta de quórum mínimo para deliberação da matéria. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1013 a 1027. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1454 a 1464. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, caros colegas, trago aqui um tema que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, e os catarinenses, se fizeram o seu mesmo questionamento. Muitas vezes até com ar de repúdio, mas pelo politicamente correto tem medo de expor e até de falar do assunto. Imagine que você é um pai dedicado, que foi agraciado com Deus, com a sua testosterona, com a sua próstata, que trabalha, é viril, homem, que se abdica de várias coisas na sua vida para criar o seu filho, e aí, de repente, vem uma marca famosa, que muitas vezes tu coloca dentro da sua casa, e na hora de fazer uma homenagem no Dia dos Pais, ele homenageia um pai que não é pai. É exatamente isso, ele homenageia um pai que não é pai. Pode passar a primeira imagem. Então, esse daí é o pai homenageado, né? Uma mulher, nada contra a pessoa dela, parece ser muito querida, inclusive, mas que se desconfigurou, se transformando aí em algo parecido com um homem. Não é um homem, é uma mulher que se mutilou, que toma hormônios, que se transformou e está aí hoje parecendo um homem. E ao lado, a propaganda não é um pai com uma criança. A verdade é que é uma mulher parecida com um homem segurando um filho adotivo. Essa aqui é a verdade, e hoje a gente pode ainda falar sobre essas coisas. Um dia pode ser que seja proibido eu ter esse tipo de pensamento ou esse tipo de opinião, que é a simples verdade. Pode tirar a imagem. Logicamente que eu quero aqui respeitar a liberdade da Tami, da artista, de ser o que ela quiser da vida dela. Se ela quiser fazer, ela pode fazer o que ela bem entender do corpo dela. Se um dia ela vai se arrepender de ter feito tudo isso ou não, se ela vai pagar o preço por isso, isso aí é problema dela. Também a marca tem essa liberdade de poder fazer uma propaganda como essa, mas eu também tenho a liberdade de repudiar esse tipo de imposição, esse tipo de afronta contra a sociedade. Para mim, no mínimo, incabível. É, no mínimo, incabível esse tipo de propaganda, esse tipo de imposição. É inadequado. É o mesmo que fazer uma propaganda de jiu-jitsu e com uma roupa de balé. Ele vai poder treinar jiu-jitsu com a roupa de balé? Se o professor for aloprado, maluco, vai deixar ele treinar, vai conseguir. Mas é adequado? Não é adequado, é inadequado. Então, aí fica lá, né, o pessoal da lacração, eles adoram esse tipo de propaganda. A Natura está olhando por nós, está olhando por vocês, os cambal. Quer dinheiro, porque vocês divulgam isso aí. Inclusive, até eu estou aqui
falando sobre esse assunto. Isso é rentável. Então, não está nem aí para a causa de vocês. E aí, o que mais me espanta, o que eu acho mais engraçado, são os argumentos que eu ouvi. O principal, é porque tem muitos pais que são irresponsáveis. Não, tudo bem, existem pais irresponsáveis. Mas aí, por causa disso, tu coloca daí um travesti no lugar de um pai? Como se, então, os homossexuais não traíssem, os homossexuais não matassem, os homossexuais são semideuses. Né? Pode passar a imagem. Vamos lembrar daquele caso do garoto Juan, né? Um casal de lésbica que cortou o pênis do menino, matou, degolou, esquartejou um filho de 5 anos, porque ele não queria ser gay. Pode passar. Um casal homossexual que assassinou o garoto de 7 anos, a marteladas, por não aceitar ele se vestir como menina. Pode passar. Um casal de lésbica que confessa envolvimento na morte dos pais e irmão de uma delas. Tu imagina se fosse ao contrário, os pais que matassem a menina porque ela é homossexual. O Brasil estaria um inferno nesse momento. Né? Mas, nesse caso, aí pode tirar. O que eu quero mostrar com isso aqui? Que o homossexual é bandido, é inadequado? Não, exatamente não, claro que não. Isso não podemos generalizar, assim como podemos generalizar o pai que é irresponsável, ou achar que todo pai é irresponsável e não merece ter as suas devidas homenagens por parte de uma empresa. Eu quero passar aqui um vídeo do canal Hipócritas, que eu achei muito interessante. Eu ia repetir aqui a palavra deles, mas vou dar os créditos, porque foi um texto muito bem feito pelo canal, e quem ainda não segue, fica aqui a minha recomendação. Pode passar, por favor. Eu sou mulher, negra e anã. Por que você não acredita que eu sou mulher, negra e anã? Você não entende. Se você não consegue perceber que eu sou mulher, negra e anã, ou você é insensível, preconceituoso, cruel e sem empatia, ou talvez seja porque eu não sou mulher, negra e anã. Em que momento da história a realidade, ela se tornou ofensiva, agressiva? Você compreende que eu não posso ser modelo da consciência negra só pintando o meu rosto de preto? Você entende isso? Entende, né? Você entende que puxar os meus olhos assim, não me torna um oriental? Mas o que muda na sua vida? Por que você se importa se a Tami foi chamada para fazer a propaganda do Dia dos Pais? Porque esse é o sintoma de uma patologia social, um devaneio em massa, onde 99,9% da população precisa se convencer ou concordar com a ilusão de 0,1%. Como uma criança brincando, sabe, fingindo que é o Homem-Aranha, e você entra na brincadeira e convence os outros da família. Olha só, vovó, ele é o Homem-Aranha, olha só, ele é super forte, né, vó? Mas se no fim do dia o seu filho não quiser tirar a fantasia, você vai ter que falar: filho, agora já chega, você não tem superpoderes de verdade, meu amor. Se você tentar escalar a lateral do prédio, você vai morrer. Mas no devaneio que nós vivemos hoje, é como se a sociedade dissesse: deixa ele escalar o prédio, tadinho, bota uma proteção embaixo se ele cair. Não fala assim com ele é o Homem-Aranha sim. Vai, meu amor, vai. Ou: não fala assim com a Tami, ela é homem e é pai sim. Vai, meu amor, vai. Só que ainda que 100% das pessoas finjam, todas juntas, que estão vendo o Homem-Aranha ou o Homem Tami, isso não vai mudar o fato de que numa fatalidade hipotética, a gente não quer que aconteça, não é nada disso. Mas o poderoso Homem-Aranha vai ter que engessar o pé. Ou o legítimo Tami, homem, tem que tirar o útero. Desculpa, eu vou me permitir criticar a Natura e até boicotar. E você pode não acreditar, mas não tem nada a ver com preconceito, até porque ela parece ser uma pessoa realmente muito legal, mesmo, de verdade. A minha crítica e o meu boicote é uma tentativa de manter uma sanidade social. Eu quero poder dizer para o meu filho que a realidade é a realidade. Que nada que eu faça vai me tornar mulher, negra e anã, por exemplo, lembra?
E que ainda que todos finjam que ele é o Homem-Aranha, ele vai morrer se pular da janela. Tá bom. Então, a Tami, ela não é natural. Tudo aquilo ali é feito. Tudo é feito. Acho que a única coisa que é natural no corpo dela é os brancos dos olhos, e nada mais. Direito dela de fazer. Agora, não podemos tratar essa questão com naturalidade, não é? Ela pode ser uma ótima cuidadora da criança, e vai ser, mas ela não é um pai. Ela não é um pai. Ah, ela é pai, sim, porque ela teve filho. Não. Uma criança que ela é pai, ela é mãe de uma criança, ela é uma mãe que se veste de homem, que cuida de uma criança adotiva, que foi feito por uma inseminação artificial na namorada. Ou seja, algum homem, em algum momento, teve que bater punheta para esse filho nascer. É uma coisa lógica, é biológico. E desde já, sempre que acontecer essas coisas, eu faço questão de vir aqui falar, não deixar isso morrer e passar sem a minha manifestação. Porque senão daqui a pouco, amanhã, é o dia das mães com Pablo Vittar. É o dia da carne com carne de soja. É o dia da criança com pedófilo. É o dia da paz com a maconha. É o dia do inocente com Lula. E aí nós estamos moralmente ferrados. Então, eu estou praticamente como a Tami, deputado Kennedy, sem saco para certos assuntos. Obrigado, presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aproveito a tarde de hoje exatamente para uma rápida reflexão, de maneira muito especial, tratando aqui de um tema que se faz presente em todo o contexto nacional e é debatido dentro do próprio governo federal, que trata da nova nota de dinheiro, a de R$200. E eu inicio fazendo uma reflexão sobre isto, do porquê a nota de R$200. Pois isso reduz o custo material e logístico do Banco Central em distribuir dinheiro vivo, que o Brasil muito usa e tanto precisa. Menor custo material, pois com a nota de R$200 são necessárias menos notas para se sacarem seus múltiplos. Menor custo logístico, pois menos notas são mais fáceis de distribuir, porque se usa tanto dinheiro vivo no Brasil. Portanto, com menos notas, mais fácil de manusear e mais fácil também de se fazer essa distribuição. O Brasil tem 40% da população sem conta em banco e 50% dos trabalhadores e trabalhadoras preferem receber em dinheiro. Outro sintoma da má distribuição de renda no nosso país e razão para parar nos bancos. Tomado faz as pessoas quererem dinheiro nas mãos. Não somente o medo do futuro aumenta e faz se preferir dinheiro em mãos,
tanto dinheiro que se quer em mãos, o Banco Central resolveu distribuir o número de notas a se ter nas mãos. Eis o porquê a nota de 200. Que tem um certo controle. Algo intencional. E agora eu colocaria aqui uma série de prioridades que viriam antes da nota de 200. Com toda certeza. Viriam muito antes do que a nota de 200. Eu quero enumerar aqui 10 prioridades. Primeira delas, vivemos hoje um contexto de mais de 2,7 milhões de infectados e mais de 94 mil mortes em nosso país. 50% da população sem esgoto tratado, que infelizmente é a causa de muitas doenças nesse nosso país. 700 mil empresas em falência. Só 35% dos recursos orçados de estados e municípios usados no combate à pandemia. E não é muito diferente a nível federal. Se tem orçado um valor altíssimo, entre aspas, mas infelizmente deste valor um percentual muito baixo está sendo usado para o combate da pandemia, que está tirando a vida de milhares de pessoas em nosso país. Os 10% mais ricos do Brasil ganham 36 vezes mais que os 10% mais pobres. Existe uma desigualdade brutal na nossa sociedade. 40% dos trabalhadores e trabalhadoras estão no mercado informal. O que será do futuro desses trabalhadores e trabalhadoras? Certamente estarão nas portas pedindo esmola para poder saciar a fome, porque lugar para morar também não terão. Atraso e burocracia no auxílio emergencial. E se argumentando que é questão de documentação, e pior de tudo, um número elevadíssimo de pessoas recebendo o que não deveriam estar recebendo. Olha quantas pessoas que receberam em nosso país o auxílio, se aproveitando da desgraça, da morte de milhares de pessoas. O endividamento dos estados e municípios está ali, e que isso está trazendo transtorno nos investimentos nas áreas prioritárias, como a saúde, a educação, a segurança pública, a geração de emprego, de renda na nossa indústria, no nosso comércio todo. Necessidades de implantar uma renda básica e permanente. Isso tem que ser prioridade nos nossos governos. De estabelecer, de implantar um programa de renda básica para que o nosso povo possa ter vida e vida de qualidade. A questão do racismo estrutural que está presente, que está vivo em várias situações deste nosso planeta. E se nós quiséssemos aqui, poderíamos enumerar dezenas de prioridades que viriam muito antes de você pensar na nota de 200, que certamente vai favorecer a uma minoria que sempre viveram à custa dos trabalhadores e trabalhadoras dessa nossa sociedade. Está na hora da gente fazer a mudança. E a mudança, ela parte de cada um e de cada uma de nós. Um grande abraço
Obrigado, senhor presidente. Próximo horário. Vai fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados. Eu tenho acompanhado bastante os debates aqui, até por ser novato no parlamento, aprendido com muito com todos os deputados e tenho analisado as argumentações em todos os sentidos. E gostaria de pegar um gancho hoje na fala do colega deputado Kennedy, da deputada Palminha, do deputado Mocelin, que se manifestaram sobre o processo de impeachment, e respeitando, logicamente, a opinião de todos, e surgiram algumas dúvidas. Eu gostaria de colocá-las abertamente para todos os colegas deputados e para toda a sociedade catarinense. E são dúvidas sinceras, que são feitas aqui de forma imparcial, até porque não analisei ainda com todas as cautelas, todas as documentações, todo o embasamento jurídico, assim como o deputado Kennedy, também eu aguardo ansiosamente a argumentação, a defesa do governo, para aí sim, no final, depois de analisar toda a parte jurídica e todos os aspectos políticos, tomar a minha decisão. Mas me surgem alguns questionamentos, presidente, eu não consigo me calar diante desses questionamentos. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer é: qual o interesse nesse processo de impeachment? Qual o interesse, ou se há algum interesse na Assembleia Legislativa na abertura desse processo de impeachment? Esse é o primeiro questionamento. Segundo, a quem, porventura, esse processo visa beneficiar? É o segundo questionamento. E o terceiro questionamento que eu faço é: se nesse momento de pandemia, pelo qual mais de 200, quase 300 municípios catarinenses passam, todo o estado, o Brasil e o mundo, se esse processo, nesse momento, é bom para Santa Catarina ou não é? São 3 perguntas. E eu faço esse questionamento, são dúvidas que me tomam por completo, porque eu sei que o processo de impeachment, logicamente, é um processo político. E aqui eu não estou emitindo nenhum juízo de valor. É um processo político. Mas ele tem que ter pelo menos 1% jurídico, um embasamento jurídico. E aí me parece que surgiu, tanto no âmbito do parlamento, como na mídia, ou em alguns setores da sociedade, disputas políticas, guerras de narrativa. Algo que nós temos que analisar se nesse momento também é bom para Santa Catarina. Questões jurídicas, como a decisão do Tribunal de Justiça transitada em julgado, se tinha que ser cumprido ou não. Questões jurídicas, como a participação direta do governador e da vice-governadora, se houve ou não houve. Pelo que os deputados comentam, pelo que a mídia comenta, até o momento, não há nada, pelo menos até agora, o que foi demonstrado, de participação direta. Questões jurídicas, novamente, que fizeram o Tribunal de Contas do Estado dizer em nota oficial, eu tenho ela aqui do meu lado, que não houve crime de responsabilidade, que não há qualquer nexo de causalidade e que, por isso, arquivou. Questões jurídicas, novamente, que fizeram o Ministério Público se manifestar, arquivando, porque, segundo o Ministério Público, não há nexo de causalidade e, portanto, não haveria crime de responsabilidade nessa equiparação salarial dos procuradores. Então, são essas dúvidas que eu quero colocar para os senhores deputados e para toda a sociedade catarinense. Eu tenho ouvido muito as manifestações dos deputados, respeito todos os deputados, respeito e aprendo muito no parlamento catarinense, aprendo muito. Eu já vim com uma certa bagagem na Câmara de Vereadores, mas eu ouço muito e aprendo muito com cada um dos senhores deputados. Mas fica aqui o meu questionamento: qual o interesse da Assembleia Legislativa nesse processo? A quem esse processo visa beneficiar? E esse processo, essa disputa política, porque se transformou numa disputa política,
se transformou numa guerra de narrativa. A quem isso visa beneficiar e se isso é bom para Santa Catarina nesse momento? Então, são esses questionamentos que eu faço para cada um e para a sociedade catarinense, para que a gente possa pensar de forma imparcial e tomar as nossas decisões a favor do povo catarinense. Repito, ainda não tenho o meu juízo de valor, vou analisar todos os aspectos jurídicos e políticos para, ao final, tomar a minha decisão. Mas essas questões se fazem nítidas e são levantadas não só por mim, mas por mais de 7 milhões de habitantes catarinenses, de catarinenses, e pela mídia todos os dias. Então fica aqui o meu registro de que a Assembleia também deva pensar a quem interessa, a quem está servindo esse processo, se interessa ao catarinense ou não, a quem isso visa beneficiar, e se não se transformou meramente numa guerra de narrativas, numa disputa política e em questões jurídicas. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.